Olá, trader! Bem-vindo ao canal Payback, onde falamos sobre negócios, dicas de investimentos. E nesse vídeo aqui vamos tratar agora sobre preço de ajuste e suas implicâncias no mercado financeiro. Bom, o mecanismo de ajuste de preço, também conhecido como preço de ajuste ou ajuste diário, é utilizado em mercados futuros em todo o mundo. Esse conceito foi desenvolvido pela primeira vez na década de 1860 em Chicago, onde agricultores negociavam contratos futuros de grãos para protegerem seus rendimentos contra flutuações de preço. Esses contratos eram negociados em uma bolsa de mercadorias que mais tarde se tornaria a Bolsa de Mercadorias de Chicago, que foi a primeira bolsa a estabelecer um mecanismo de ajuste de preço para os seus contratos futuros e que foi implementado em 1898. Ao longo do tempo, outras bolsas de valores e mercadorias ao redor do mundo adotaram o mesmo mecanismo para seus contratos futuros, incluindo a B3, que também intermedia e registra negociações de contratos futuros de commodities, de energia como petróleo, boi gordo, ou de grãos como soja, milho, trigo, café, dentre outros. Então, uma consideração importante para se manter em mente é sobre a teoria de Down, que diz que o preço dos ativos carregam e descontam tudo. Primeiro, o passado, que são experiências, principalmente ocorrências recentes que têm mais importância e já são fatos que servem como referência. Alguns fundamentalistas, para provocarem os analistas técnicos, dizem que indicadores são passados e seria o mesmo que dirigir olhando no retrovisor e não ver os buracos à frente. Mas, de fato, existe retrovisor, porque muitos pensando na mesma referência acabam causando as recorrências nas tais referências, o preço volta lá. Especialmente quando não tem notícias no momento e os achismos levam o preço aos pontos de decisão. Segundo, as factuais notícias do presente, que são programadas quando prestes a sair, como relatórios, pronunciamentos de governo, Copom, que falam de juros, institutos de IBGE sobre índice de inflação do IPCA, ou CAGED, referente a empregos, ou payroll e etc. E terceiro, os factíveis, que são expectativas e achismos, previsões que o mercado tenta antecipar futuro e já precificar, então tudo compõe o preço do ativo, o que no mercado das opções de ações é chamado de valor intrínseco e valor extrínseco. Outra máxima é que custo é diferente de valor. Na bolsa, nem tudo está a todo momento valendo exatamente o quanto custa. Então, nos recorrentes ruídos de mercados e frequentes notícias de eventos ordinários ou extraordinários, toda hora se abrem divergências. E aí que entram os especuladores. Normal para o mercado de capitais e na modalidade de day trade mais especulativa ainda, pela possibilidade de ganhos rápidos, mas também de riscos alavancados. Esse mecanismo foi criado para garantir a integridade e estabilidade do mercado futuro, que os preços dos contratos futuros estivessem alinhados com as condições de mercado, protegendo o real valor das empresas, uma vez que no mundo globalizado, muitas têm negócios internacionais, importam insumos, comercializam peças e componentes para montadoras e tudo em dólar. E assim protege também os investidores contra risco de variação cambial no overnight, após o fechamento de mercado. Mas riscos da variação de preços causados por quê? Pelo quê? Por qual motivo? E por quem? Essa psicologia do mercado que você vai entender agora para poder aproveitar melhor esse ponto de decisão, porque assim como preços de abertura, fechamento, máximas e mínimas do pregão anterior, ou a VWAP, que é uma média ponderada pelos conflitos, apetites ou interesses dos ursos e touros do dia anterior, a propósito, quando atacam, um agride de cima para baixo e o outro de baixo para cima, né? Comenta aí dizendo que você já sabia. Mas também tem que saber que o ajuste diário é aplicável apenas a contratos futuros, porque a natureza original do contrato futuro tem como propósito justamente proteger o comerciante contra as eventuais surpresas. Mas virou uma modalidade de investimento, porque até os vencimentos eles podem ser renegociados. Então não faria sentido se como ativos de um contrato de seguro estivesse sujeito a intervenientes manipulações além do mercado real, onde especuladores visam obter ou provocar ganhos. Tu já vai entender como que tentam causar esses ganhos ou, na verdade, diminuir as perdas. Mas então, ajuste de preço não é para qualquer papel em swing trade. Nessas que consistem em posições compradas de ações ou fundos ou direitos mantidas por mais de um dia. Nessas operações não há ajuste de preço diário, pois é simplesmente a aquisição de um bem ou direito que não envolve negociações de contratos futuros. O que acontecer com o valor do seu bem em relação ao que você pagou é mérito ou problema seu quando tu vender. O resultado positivo ou negativo só será realizado ou liquidado de fato na saída da operação, certo?
Por isso, o ajuste diário não é o que dizem sobre não ficar devendo à bolsa. Primeiro que a bolsa não te vendeu nada, porque ela é apenas clearing que intermedia e registra os negócios. Segundo que se você tem um carro que ontem valia 100, por algum motivo hoje vale 90, o governo vai te procurar e te cobrar a desvalorização, já adiantando a sua perda? Não faz sentido, né? Na modalidade day trade, nós, os sardinhas, estamos alavancados e contra o tempo, porque na boleta day trade, se não sairmos, nos tiram a força no final do pregão. Por isso eu disse no outro vídeo que martingale é um dos erros no day trade. Mas os positions em empresas sólidas, os big sharks com bala na agulha, que tem pulmão e cascalho para dobrar apostas e tempo para esperar as retrações ou reversões, fazem o preço médio. Lembra das ações derretendo na pandemia? Ou dos escândalos de mensalão e petrolão? Causaram baques para desesperados, mas também oportunidades de entrada para quem pode esperar, porque sabem que algumas empresas não quebram fáceis e suas ações não viram pó. E quando percebem exageros nas precificações, daí recuperam. Então, se estão vendidos e o preço sobe, ficam no negativo, mas não compram para sair no prejuízo. Simplesmente vendem mais num dos pontos de decisão. Ou contrário, se estão comprados e o preço cai, esperam uma consolidação para comprarem mais. Isso é comum e normal. Mas a maquiavélica esperteza que acontecia desde os primórdios da bolsa era dos big players praticarem aportes quando estavam negativos no papel, que é um ativo-alvo dos derivativos, diminuíam suas desvalorizações simplesmente aumentando drasticamente a mão, fazerem aportes extremamente especulativos só para manipular o preço do mercado. Daí, quando não existia um mecanismo de ajuste de preço, os contratos futuros, entenda, seguros, também mudavam de patamar, porque são derivativos e também tem que carregar ou descontar tudo. Mas isso diz respeito à lei de Dow se acontece precificações sem nenhum fundamento fatídico, factual nem factível. E essa movimentação ou manipulação de preço no papel, mudança de patamar nas negociações, de levar a posição para o próximo do spot, que é o valor atual em negociação, e ao mesmo tempo trazer esse preço para perto da sua posição, é mais fácil quando o book de ordens apregoados está vazio, ou seja, no final do pregão, após o fechamento de mercado à vista. E daí no aftermarket, os titulares desses contratos futuros tinham prejuízo sem poder fazer nada. Veja, uma coisa é o ativo custar o que realmente vale, se valorizou ou desvalorizou por motivos fundamentados, ok. Mas o que não daria é para confiar num ativo que era para ser um seguro, que acabaria sendo inseguro e facilmente volátil à mercê da mera vontade dos big players, que mexem no preço do objeto-alvo. Um exemplo para você entender mais fácil é: você é dono de uma seguradora que garante o meu carro de 100 e num eventual sinistro ou exercício do meu direito, tu tem que me pagar o mesmo objeto. Mas se eu tenho o poder de mexer no mercado e mudar o valor do veículo para 300 e eu perco o veículo, você recebeu um prêmio para me garantir 100, mas vai ter que me pagar os 300, que contratualmente é o valor atual do objeto assegurado. O que acontece depois com o tempo? É inviabilizar o mercado de seguros. Mas a partir da implementação do ajuste de preços, é como se as bolsas de valores dissessem: não importa o atual valor do objeto-alvo. Na manhã seguinte, impactado por especulações aftermarket, o que importa é o valor formado quando negociadores realmente precificavam fatos. Então, para quem carrega o derivativo futuro na carteira, de um dia para o outro, inicia assegurado o valor anterior, preço ajustado, e compensado as eventuais diferenças, positivas ou negativas. Então, para day traders, em termos de valor de carteira não muda nada, porque não carregam posição, mas acabam tendo um novo indicador diário referencial como ponto de decisão, que nas plataformas home broker são chamados de prior quote, ou cotação do dia anterior. O preço de ajuste diário é formado em 10 minutos e seu horário de formação pode variar, o que eventualmente ocorre 1 hora antes do encerramento de pregão do mercado à vista, que se encerra às 17, então pode ser considerado entre 3h50 até 4 horas da tarde, calculado pela média ponderada do volume de negociações em cada preço negociado nesse período, que pode ser até mais tarde, como 18 às 19 horas, a depender do horário de funcionamento da Bolsa de Nova York, das volatilidades do dia ou até mesmo de horário de verão. Enfim, mas não precisa se preocupar com horários e fórmulas, porque as plataformas buscam automaticamente na base da B3 o cálculo oficial.
Bom, e antes de falarmos como utilizar este indicador Prior Quote a seu favor nas suas operações, nos seus trades, quero dizer que espero que com esse vídeo eu tenha conseguido agregar alguma informação. Em caso positivo, deixe um like e siga esse canal, porque sempre compartilharei mais dicas que te agregam, beleza? Bom, para saber como e quando usar, o trader tem que concluir uma lógica e psicologia de mercado. Se o preço de ajuste foi a média formada por compradores e vendedores, mas depois de algum tempo, algum desses conseguiu puxar o mercado para o seu lado, gerando preços irreais, o valor fica temporariamente super ou subestimado, custando diferente do que realmente vale em relação ao referencial. E para esse preço teórico se manter ali sustentável, custando acima ou abaixo do que real e supostamente vale, deve-se acontecer algo, divulgação de algum dado ou fato relevante para precificarem e passar a valer. Ou se não acontecer nada na manhã do dia seguinte, assim que o mercado perder forças e volatilidades dos achismos e expectativas, o preço do ativo tende a voltar no ajuste como um pullback ou retração. Busca testar o preço como um suporte ou resistência, o que, por exemplo, mas não como regra, costuma acontecer próximo do horário de almoço até no meio da tarde. Repito, não como regra, porque pode ter nesse meio tempo novas ocorrências e notícias e daí carregam aquele preço referencial até por dias. Por isso que algumas plataformas permitem configurar o Prior Quote com períodos anteriores maiores. E pela comprovada recorrência e importância do preço de ajuste como um dos pontos de decisão, muitos traders, analistas técnicos, mesmo os que praticam price action quando operam gráficos sem indicadores visando mais volume, formações ou força dos candles, até esses ativam o Prior Quote porque sabem que na carteira dos charts, algum lado, touro ou urso, comprador ou vendedor, está na vantagem e buscam realizar algum lucro. E existe o outro lado que está no prejuízo buscando oportunidade para compensar. Por isso o preço de ajuste é como se fosse magnético, que em algum momento vai atrair e rebater repiques e retrações como se invertesse a polaridade do ímã ou potencializar um movimento com alguma notícia que define, reverte ou confirma nova tendência, como se fosse elástico que puxa e deixa passar, confirmando direção com candle de força. O fato é que mesmo de longe o preço de ajuste está na memória recente dos players, independente se tubarões ou sardinhas, e que em algum momento vai corrigir nessa faixa calculada. Daí os day traders podem definir estratégias de negociação em relação ao preço de ajuste diário, determinando suas entradas ou saídas num gerenciamento de risco mais apurado. Então por hoje é isso, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!